Pergunte ao doutor. Oferecimento NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site pergunteaodoutor.com e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. O joelho é um foco comum de problemas, tanto em atletas como em pessoas que não praticam esportes. São várias as lesões que podem ocorrer nessa região complexa, que é uma das maiores articulações do corpo humano. Geralmente, as pessoas só se dão conta que estão com o joelho lesionado por conta dos incômodos. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o bom funcionamento, possíveis lesões e como cuidar e preservar os joelhos. Muito bem, para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista, Dr. Mário César Búrigo Filho, o nosso querido Marinho. Dr. Marinho, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Obrigado pelo convite. Prazer poder esclarecer algumas dúvidas e orientar a população. Doutor, então, para começo de conversa, o que pode causar uma lesão no joelho e quais as mais comuns? As lesões no joelho, basicamente se dividem em dois públicos. O público mais novo, relacionado a atividades esportivas e atividades traumáticas, que englobam as lesões ligamentares e multiligamentares do joelho, que pode envolver também meniscos e cartilagem. E o público mais idoso, que tem relação com as patologias degenerativas, especialmente a osteoartrose ou osteoartrite, que é um processo degenerativo da cartilagem do joelho, pode acometer outras articulações, mas especialmente do joelho, que vão culminar com dificuldade de marcha e dor. Doutor, e esse acometimento nos idosos, nas pessoas de mais idade, geralmente acontecem a partir de que idade? Não tem uma idade limite para isso. São doenças geralmente progressivas, degenerativas, elas vão acontecer. A gente começa a envelhecer aos 30 anos de idade. A gente tem uma expectativa de que acha que vai envelhecer aos 50, aos 60, o que não é verdadeiro. A gente começa a envelhecer aos 30 anos. E as dificuldades de manter o nosso corpo funcionante, a nossa estrutura musculoesquelética em bom estado, é o que vai acarretar a lesão da cartilagem. A cartilagem ela é um tecido não vascularizado, tem pouco sangue e desenervado, não tem inervação. E ela é um tecido com pouca celularidade. Então o que acontece? Na medida que a gente vai agredindo a cartilagem pelo nosso cotidiano, ela tem uma menor capacidade de se readequar, de produzir uma nova celularidade. E isso vai causando a degeneração dela. Ela tem uma capacidade baixa de produção de novas células e, dependendo do grau de agressão que ela vai sofrendo, isso vai levando ao processo degenerativo da articulação. Isso é o processo de artrose, que até um tempo atrás era reconhecida como uma doença idiopática que não tinha uma causa aparente, certo, mas que hoje ela é chamada de uma doença inflamatória crônica de baixo grau. Essas agressões cotidianas que a gente faz à nossa estrutura musculoesquelética vão gerando um baixo grau de inflamação essa que é responsável pelo nosso processo de envelhecimento. Envelhecer é lidar com esses processos bioquímicos da nossa célula. Esse processo inflamatório de baixo grau crônico é que vai causando a degeneração da cartilagem e levando à patologia que hoje ela é chamada de osteoartrite, não mais de osteoartrose, porque a artrose era quando nós não tínhamos entendimento de por que isso acontecia. Hoje a gente já sabe que esse processo bioquímico articular é quem vai causar a degeneração da cartilagem. Doutor, uma outra questão, é possível estar com o joelho lesionado sem que o mesmo apresente sinais de uma lesão? É difícil. Geralmente as lesões, sejam elas ligamentares, que causam uma instabilidade, aquela questão do falseio, de o paciente não confiar no joelho, não sentir firmeza para suas atividades de cotidiano simples, se agachar para sentar numa cadeira, subir e descer uma escada,
juntar alguma coisa do chão, o joelho ele dá sinais de que ele não é confiável. E essas doenças degenerativas, elas vão dando sintomas de dor, desconforto, certo grau de crepitação, um joelho que às vezes falseia. É muito difícil a pessoa ter sinais de artrose ou de alguma lesão sem ter sintomas. Sem ter sintomas. Doutor, existem os chamados atletas de final de semana, ou seja, aquelas pessoas que só praticam esportes nos sábados e domingos. Essas pessoas estão mais expostas a ter algum tipo de lesão no joelho? Estão. Não estar preparado para a prática de esportes é um dos fatores que leva a maior índice de lesão. Dos pacientes. Aí vem a importância de ter hábitos para se fazer aquilo que a gente gosta. Essa coisa do atleta de final de semana são os pacientes que mais incorrem em lesão e que mais acabam vindo à nossa prática diária de consultório mesmo. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista, Dr. Mário César Búrigo Filho, o Dr. Marinho, que também é médico do esporte. Hoje a gente já está falando especificamente do joelho, que na verdade é um assunto que o Dr. Marinho conhece muito bem. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Hoje vamos falar sobre o Kit Quarteto Mágico NutriBlue, uma linha de suplementos com 4 componentes essenciais para uma boa saúde, que aliados entre si, ajudam a prevenir doenças, emagrecer com saúde e manter o organismo suprido da deficiência nutricional que ocorre na nossa alimentação diária. No mundo atual, a maioria dos alimentos estão contaminados por agrotóxicos ou são totalmente industrializados. Você já não consegue mais atingir todos os nutrientes e vitaminas necessários apenas com alimentação. Toda doença que atinge um organismo acontece devido à deficiência de algum tipo de nutriente. Por isso, é tão importante fazer a suplementação. Foi pensando nessa suplementação que profissionais renomados chegaram à fórmula do Quarteto Mágico e assim nasceu uma história de sucesso que já dura mais de 4 anos e transformou a NutriBlue na empresa líder em vendas de suplementos nutricionais no Brasil. Qualidade garantida e aprovada. Para comprar, acesse www.nutriblue.com.br ou através dos nossos telefones 48 3045 1903 e também pelo WhatsApp 48 99832 6505. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista, também médico do esporte, Dr. Mário César Búrigo Filho. Estamos falando de uma subespecialidade que é o joelho. Doutor, quanto às pessoas que possuem artrite e artrose, quais são os exercícios recomendados para que preservem os joelhos durante as atividades? Isso é um ponto muito importante, porque esses pacientes portadores da patologia degenerativa, que é a osteoartrite, com a lesão da cartilagem, é de fundamental importância que eles mantenham um nível de atividade física. Eu costumo dizer para os pacientes que é muito pior que eles não façam atividade do que façam. Quanto menos atividade fizer, mais dificuldade vai ter. Na verdade, quanto melhor tu tiveres a estrutura muscular dos membros inferiores, aí envolve coxa e panturrilha e perna, tu vai ter um melhor controle motor e uma melhor estabilidade da tua articulação. Isso vai fazer com que a cartilagem sofra menos. Isso não quer dizer que eles tenham que sair por aí correndo, certo, né? Essas atividades indicadas, elas vão variar um pouco conforme o grau da artrose que se estabelece no joelho. A gente tem classificações que nos orientam para isso, classificações que vão de grau 1 a grau 5 e que a gente pode estabelecer metas dentro dessas possibilidades. Desde atividades de baixo impacto, como bicicleta, natação, hidroginástica, pilates, até outras atividades
Também como principalmente exercícios de força resistida, musculação, entra o Pilates de novo. É importante que o paciente tenha uma boa estrutura muscular. Ter um bom músculo significa um menor esforço da articulação. E aí a gente vai estar prevenindo a progressão dessa doença degenerativa e dessa lesão sobre a cartilagem. Doutor, uma outra questão, falando de baixa intensidade e alta intensidade, ultimamente temos acompanhado uma crescente de adeptos em treinamento de alta intensidade, como muitos saltos e agachamentos. De que forma essa prática ela pode impactar nos joelhos e quais os cuidados o praticante deve tomar para preservar a saúde dos joelhos? É outra verdade. A gente tem observado um aumento da prática de alta intensidade dos exercícios chamados funcionais e chamados de CrossFit, que na verdade é uma marca, né? E a gente tem observado também um aumento do índice de lesão nos consultórios. Isso não é uma realidade só do meu consultório, é de outros colegas. A gente conversa nas nossas reuniões científicas e há que se ter muito cuidado com isso, né? Primeiramente, deve-se fazer uma avaliação pré-participativa antes de querer iniciar essas práticas de alta intensidade, fazer uma avaliação com o médico, procurar uma orientação, iniciar as atividades gradualmente, na sua intensidade de prática, procurar bons profissionais, educadores que vão saber lidar com essa intensidade. E eu costumo dizer uma coisa muito importante, que antes de se preocupar com a intensidade do exercício, é muito importante que a gente se preocupe com o padrão de movimento do exercício, porque é o padrão equivocado de movimento de levantar peso, agachamento, que vai levar à lesão. Então é uma série de cuidados que tem que se ter para chegar numa prática de alto nível. A gente vê profissionais treinando já em alto nível, mas aquela pessoa que vai começar e iniciar a prática de atividade física, ela tem que ter muito cuidado com essa intensidade. Especialmente uma patologia aconteceu muito recorrente nos últimos anos nos nossos consultórios, que é a fratura por estresse, que é quando o osso não resiste à carga biomecânica cíclica aplicada sobre ele e ele falha. Não é uma fratura daquelas clássicas que a gente está acostumado a pensar de o osso quebrar. É uma fratura por falha mecânica pelo estresse repetitivo que nele é aplicado. E isso aumentou muito o índice de lesões nos nossos consultórios. E aí está o motivo de se ter cuidado antes, durante e depois do exercício. E essas práticas de alta intensidade, elas também devem vir acompanhadas de uma avaliação nutricional, porque as pessoas geralmente estão num momento que querem perder peso para fazer essas atividades intensas, e tem que ter muito cuidado, porque o déficit nutricional também pode levar a colaborar com as lesões. Então tem que haver um equilíbrio, uma atividade multiprofissional, envolve o educador, o nutricionista, o médico, para que o resultado seja satisfatório. É a equipe multidisciplinar, né, doutor? Exatamente, que é o que nos guia, que nós temos que chegar nesse ponto. Bem, doutor, me diga uma coisa, em geral, como as lesões são diagnosticadas? Normalmente, né, todo médico parte da queixa do paciente, da famosa anamnese, da conversa, que nos diz muita coisa, e depois a gente passa para os exames complementares. Hoje a gente, né, nos dias atuais, a gente melhorou muito os recursos de imagem, né, qualificou muito a potência da definição de imagem. Sempre para o joelho é importante, para a ortopedia de maneira geral, as pessoas desvalorizam muito hoje a questão do raio-x, mas o raio-x ele é importantíssimo na avaliação do ortopedista, principalmente em relação ao joelho também, porque o raio-x é quem nos dá uma avaliação padrão da biomecânica de como esse joelho funciona no sentido de varo ou valgo, que é o joelho mais aberto para fora ou o joelho mais fechado para dentro. Essa questão do varo ou valgo é importante. A análise das interlinhas do joelho, que a gente precisa avaliar pelo raio-x, o equilíbrio biomecânico dessas interlinhas,
São os raios-x que a gente usa com carga, o paciente faz em pé, em ortostatismo. E depois, assim, o exame que pode nos trazer mais coisas para avaliar no joelho é a ressonância magnética, que nos dá uma ideia grande de cartilagem, meniscos e ligamentos do joelho. A tomografia tem indicação para algumas patologias específicas da femoropatelar, que são pacientes que têm problema especificamente no aparelho extensor. Também tem indicação para alguns tipos de cirurgia, a gente abre mão para medir alguns ângulos do joelho de orientação cirúrgica, mas basicamente raio-x e ressonância são os exames mais utilizados para as patologias do joelho. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista, também médico do esporte, Dr. Mário César Búrigo Filho. Estamos falando de uma subespecialidade hoje no programa, que é o joelho. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Hoje vamos falar sobre o Kit Quarteto Mágico NutriBlue, uma linha de suplementos com 4 componentes essenciais para uma boa saúde, que aliados entre si ajudam a prevenir doenças, emagrecer com saúde e manter o organismo suprido da deficiência nutricional que ocorre na nossa alimentação diária. No mundo atual, a maioria dos alimentos estão contaminados por agrotóxicos ou são totalmente industrializados. Você já não consegue mais atingir todos os nutrientes e vitaminas necessários apenas com alimentação. Toda doença que atinge um organismo acontece devido à deficiência de algum tipo de nutriente. Por isso, é tão importante fazer a suplementação. Foi pensando nessa suplementação que profissionais renomados chegaram à fórmula do Quarteto Mágico e assim nasceu uma história de sucesso que já dura mais de 4 anos e transformou a NutriBlue na empresa líder em vendas de suplementos nutricionais no Brasil. Qualidade garantida e aprovada. Para comprar, acesse www.nutriblue.com.br ou através dos nossos telefones 48 3045 1903 e também pelo WhatsApp 48 99832 6505. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista, Dr. Mário César Búrigo Filho. O Dr. Marinho, que também é médico do esporte, e hoje a gente está falando de uma subespecialidade que é o joelho, as lesões que acometem o joelho. Bem, doutor, mulheres sofrem mais com as lesões no joelho. Por que isso acontece, doutor? Acontece pela biomecânica do joelho. A mulher, o único osso que nos diferencia da mulher é a bacia. A mulher tem a bacia mais alargada, mais ovalada, foi uma preparação evolutiva para a questão de parir, né, para o bebê se encaixar melhor. Isso, com o alargamento da bacia, obrigou que na mecânica de marcha, quando a gente começou a caminhar em bipedal, os fêmurs são mais voltados para dentro, gerando o geno valgo, que é o joelho para dentro, que é mais comum nas mulheres. E esse geno valgo, ele aumenta um ângulo de descarregamento do aparelho extensor, chamado de ângulo Q, que faz com que mecanicamente a mulher tenha um joelho que precisa fazer, digamos, mais esforço para ter uma melhor estabilidade. Somado a isso, tem um fator de estrogênio, tem um trabalho muito famoso de uma médica que acompanhou longos anos a estrutura do basquete feminino americano e comprovou, comparando, que as mulheres têm mais índice de lesão ligamentar em função da frouxidão ligamentar aumentada também. Então são esses dois fatores que a gente acaba operando mais homens porque homens praticam mais esportes, mas estatisticamente as mulheres têm mais índice de lesão. São mais acometidas. Isso. Doutor, no que diz respeito aos tratamentos, como geralmente são tratadas as lesões mais comuns? Hoje, as lesões ligamentares de joelho do povo da população mais jovem,
a gente melhorou muito o nível dos tratamentos cirúrgicos. As questões ligamentares e multiligamentares traumáticas têm mais indicação cirúrgica com melhores resultados. Já as patologias degenerativas, que é a osteoartrose, a osteoartrite, elas têm, naquele processo evolutivo de classificação que a gente tem para nos orientar, uma gama de tratamentos que partem do tratamento clínico medicamentoso, fisioterapia, atividade física, mudança de comportamento, emagrecimento, controle do peso, até o estágio final das artroses, que tem comprometimento grosseiro da articulação, que são as artroplastias de joelho, que são as próteses que a gente acaba colocando no povo, na população da terceira idade, quando o paciente tem muita dificuldade de marcha e dor. A prótese, a literatura costuma dizer que o doutor indica a cirurgia, mas é o paciente que diz a hora de operar. Parte do paciente o momento que ele diz: eu não aguento mais, eu estou com muita dificuldade para me locomover, estou no limite, e aí a prótese entra como indicação para aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida do paciente. Agora, até pegando esse gancho da prótese, doutor, e aproveitando esse tema, recentemente o doutor realizou um procedimento especial através do serviço de ortopedia e traumatologia do Hospital São José. Trata-se da abordagem para artrose em joelho valgo, joelho torto para dentro, que causa muito desconforto por dor e dificuldades para andar. A paciente, uma senhora de 77 anos, reclamava já há anos de dores devido ao problema. Gostaria que o doutor comentasse isso. Inclusive, isso serviu até de apresentação num congresso, né? Isso. No 49º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, né, doutor? Realizado em Goiânia. Em Goiânia. É isso. A abordagem em questão é a abordagem chamada tipo Keblish para esse joelho em valgo. Ela é uma abordagem que veio da escola francesa de joelho. O joelho ele tem duas grandes escolas, a americana e a francesa. A escola francesa começou a desenvolver essa abordagem anterolateral de Keblish para essas deformidades do joelho torto para dentro. E isso eu senti necessidade ao longo das próteses sendo realizadas, que eu realizo de rotina, de melhorar os meus resultados nesses joelhos valgos, que são joelhos tecnicamente mais difíceis de serem operados. E são joelhos que doem mais do que o joelho varo, que é o joelho torto para fora. Mecanicamente, parece que o nosso organismo tem melhor capacidade de aguentar a dor do joelho varo do que o joelho valgo. E aí eu comecei a desenvolver o uso dessa técnica aqui, e no Congresso Sul Brasileiro de Joelho ano passado, onde tinha 195 inscritos em Florianópolis, eu me dei conta numa pesquisa que foi feita lá que da sala só 3 médicos no sul do Brasil usavam de rotina, entre eles eu. E aí como eu tenho feito isso de rotina, eu senti necessidade de apresentar isso para alguns colegas. E eu fiz um filme, foi filmada a cirurgia com a técnica e foi levado para o Congresso Brasileiro esse ano, no estande do Cinesbot, apresentando a técnica como uso de rotina, porque ela tem uma abordagem lateral do joelho e existem alguns doutores que têm medo de quando você precisa, ao final da cirurgia, vir fechando o joelho do paciente. E não é isso que eu tenho notado na minha prática, assim, quando eu comecei a apresentar, a utilizar a técnica cirúrgica, eu não senti esse receio e os meus resultados melhoraram bastante. Então, esse ano, depois já de um pouquinho de experiência com a abordagem, a gente fez a filmagem no Hospital São José. Era uma paciente do Sistema Único de Saúde, que o Hospital São José presta esse atendimento, e levamos e foi aceita a apresentação, e graças a Deus teve um feedback bom dos colegas que assistiram. A gente trocou um pouco de experiência e poder levar um pouco do nosso serviço para fora, né? Tirar da província e levar para os colegas, poder discutir, mostrar que a gente tem um alto nível de trabalho aqui para levar para o Brasil. E aliado a tudo isso, né, doutor, o conforto para o paciente, né?
melhorou bastante. Ela, inclusive, eu encontrei o filho dela no mercado semana passada, que me disse que ela vai me procurar na virada do ano para fazer o outro joelho, que é varo. Ela era o que a gente chama de garrinche. O garrinche tinha um joelho para dentro e um joelho para fora. Certo. E ela é a mesma situação. A gente vai tratar o ano que vem agora o outro joelho dela, que é o joelho varo. Doutor, parabéns e sucesso, hein? Obrigado, eu que agradeço. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico ortopedista e traumatologista, também médico do esporte, Dr. Mário César Búrigo Filho. Doutor Marinho, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, sempre às ordens. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.